Na Web Rádio Amparo, Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo. Olá, meu irmão e minha irmã, a paz de Jesus. Aqui é Miguel Ângelo, professor Miguel Ângelo, e essas são as Gotas de Teologia. Vamos continuar falando sobre o ano jubilar de 2025 e hoje eu quero trazer um pouquinho mais do contexto histórico dos anos jubilares, para a gente ver que essa graça é uma graça que não está começando agora. A igreja há muito tempo entende a importância de marcar temporalmente momentos fortes da graça de Deus que transcendem o mero tempo humano, vai além disso. E o jubileu justamente tem as suas raízes nessa ideia, nessa experiência que inclusive está na Bíblia, especialmente no livro do Levítico. Você vai encontrar no livro do Levítico essa ideia de Deus ordenando ao povo um ano de libertação a cada 50 anos. A gente vai encontrar na Bíblia, por exemplo, este marco temporal. Este tempo, portanto, sagrado, visto que foi proclamado pelo povo por ordem de Deus, ele é marcado pelo perdão das dívidas, pela restauração das terras, pela libertação dos escravos. Tudo isso é um símbolo muito profundo de algo novo acontecendo. É uma reconciliação entre Deus e a criação como um todo. E aí, a Igreja Católica, no primeiro ano santo, por exemplo, que foi proclamado pelo Papa Bonifácio VIII, lá em 1300, já havia esse objetivo, da promoção da renovação espiritual e a reconciliação entre os fiéis. Olha, 1300 anos, aí aproximadamente 725 anos atrás, é muito tempo. A nossa igreja é linda demais, né? Lá, esse momento foi celebrado com uma grande peregrinação a Roma, já naquele tempo, e os cristãos puderam atravessar a Porta Santa. O que é a Porta Santa, então? Você deve ter acompanhado aí no período do Natal, lá pelo dia 24, a notícia de que o Papa abriu o ano jubilar atravessando a Porta Santa. E que gesto é esse? É um gesto de entrar num tempo todo especial, um tempo de renovação da fé, um tempo de graças derramadas pela igreja. E aí, desde este momento que eu estou falando para vocês, lá em 1300, a partir de então, o Papa começa a convocar o jubileu a cada 25 anos. Ou em graças especiais, por exemplo, como aconteceu no Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que o Papa Francisco convocou em 2015, não é? Mas sempre com o objetivo de destacar essa graça de Deus. No caso específico do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, ele queria destacar a importância da misericórdia divina na vida dos cristãos, mas sempre com essa ideia desta graça extraordinária de Deus sobre cada um de nós. O jubileu, então, não é uma comemoração, a gente volta a falar isso, como todo professor fica batendo na mesma tecla, repetindo para que isso fique gravado no nosso coração. Não é só uma comemoração de um marco temporal. Repete aí comigo. Não é uma comemoração apenas de um marco temporal. Não é algo apenas que tem uma datinha lá que começou em dezembro de 2025, que vai acabar lá em 2026, em janeiro, não, e aí depois acabou, tchau, acabou, qual é o próximo, o que vem aí, e fica para trás, e ninguém nem lembra o que aconteceu. Não é esse o objetivo. O objetivo desta proclamação bendita é, antes de mais nada, uma oportunidade de transformação espiritual, um recomeço para todos nós cristãos, a partir da misericórdia e do amor de Deus. Olha, eu falei para você aqui
o primeiro ano jubilar, vamos dizer assim, do tempo da igreja, lá em 1300, com o Papa Bonifácio VIII, e aí a gente tem um ciclo de outros anos jubilares até chegar 2025. Eu vou ler para vocês, nesse tempo que falta, só para a gente ver como que a nossa igreja é linda e como que nós somos, de certa forma, também filhos do tempo. A gente não está aí inventando da nossa cabeça, acordei hoje e vou inventar um ano jubilar, não. A ideia do jubileu já está na Bíblia, a gente já falou aqui, a gente inclusive tem um lema muito importante que fala sobre a esperança neste ano de 2025, que é vinculado à carta aos Romanos. Mas isso já acontece, sobretudo a partir desde 1300, com Bonifácio VIII. A gente tem em 1350 o Papa Clemente VI, a gente tem em 1390 o Papa Urbano VI, né, que proclamou, mas o ano jubilar foi presidido pelo Papa Bonifácio IX. Aí em 1400, Bonifácio IX novamente, 1423, Martinho V, 1450, Nicolau V, 1475 foi proclamado por Paulo II e presidido por Sisto IV, 1500 Alexandre VI, 1525 Clemente VII, 1550 foi Paulo III, que fez a proclamação, mas a presidência foi de Júlio III, 1575 Gregório XIII, 1600 Clemente VIII, 1625 Urbano VIII, 1650 Inocêncio X, 1675 Clemente X, 1700 a abertura foi feita por Inocêncio XII e foi encerrado por Clemente XI. Clemente XI, não é? Inocêncio XII, também podemos chamá-los desta forma. Em 1725, Bento XIII, 1750, Bento XIV, 1775, a proclamação foi de Clemente XIV, presidido por Pio VI. A gente já está se aproximando do nosso ano, 1825, Leão XII, 1875, Pio IX, 1900, Leão XIII, 1925, Pio XI, 1933, Pio XI, 1950, Pio XII, 1975, Paulo VI, 1983, João Paulo II, ano 2000, João Paulo II, 2015, Papa Francisco, e aí 2025, Papa Francisco novamente. Olha só, gente, o que você percebe aí? Além dos jubileus ordinários, né, que são aqueles realizados a cada 25 anos, você percebe aí, se você voltar e escutar de novo essa sequência temporal das proclamações de jubileus que a igreja fez aí ao longo dos séculos, a igreja também convocou alguns jubileus extraordinários em tempos especiais. Esses jubileus, eles são momentos de graça e de reflexão e sempre procuram responder a necessidades específicas da igreja ou do mundo. Vamos pegar aqui, por exemplo, 1933, que foi o ano santo da redenção, proclamado pelo Papa Pio XI, não é? Que aí comemorou aí 1900 anos, não é, da morte de Jesus. 1933, Jesus morreu com 33 anos, não foi 1900 anos. Jubileu Extraordinário da Misericórdia, o Papa convocou em 2015, ele quis dar uma ênfase à misericórdia divina nos tempos difíceis daquela época que ainda persistem no hoje temporal. Então, meus amados, originalmente os jubileus eram comemorados de 100 em 100 anos, depois passou de 50 a 50, né? E aí, observando essa trajetória temporal, a gente observa esses ajustes de ciclo temporal. A partir de 1475, aí a igreja estabeleceu o período de 25 em 25 anos para os jubileus ordinários. E aí trouxe uma certa regularidade, maior regularidade para esses momentos de conversão de graça especial.
No entanto, a história, ela, como você percebeu aí, quando eu narrei o ciclo temporal, a história também apresenta interrupções, porque aconteceram eventos históricos globais que algumas vezes impediram que as datas acontecessem conforme deveriam ter acontecido. Um grande exemplo disso o período de Napoleão Bonaparte, né, as guerras napoleônicas que foram muito intensas e que marcaram o cenário global da época. E aí, justamente essas guerras napoleônicas, elas impediram a realização dos jubileus de 1800 e de 1850, porque existiram esses conflitos políticos sociais. E aí, nesse cenário conturbado, acabou que não aconteceu a celebração nessas datas do ano jubilar. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Hoje eu quis dar um enfoque maior para vocês sobre esse marco temporal. A gente vai avançando aqui os nossos conhecimentos introdutórios sobre o ano jubilar. Será este o nosso tema dos nossos próximos encontros. A gente vai avançando sem preocupação de quando que vai terminar, quando que vai acabar. A gente vai partilhando com calma, com tempo, e aí quando tiver concluindo este tema, eu já apresento o próximo para vocês. Vamos combinar assim? Porque aí a gente faz de forma livre, dentro do tempo que a gente tem, mas também respeitando o passo a passo do coração do povo de Deus, né? Para a gente não acelerar nada, não falar as coisas assim rápidas de qualquer jeito. Não, a gente tem aqui esse compromisso com você, né? A gente crescer juntos na fé. Tá certo, meu irmão? Tá certo, minha irmã? Um abraço, foi muito bom encontrar você aqui. É sempre bom encontrar você aqui na Web Rádio Amparo. A gente se volta a se encontrar na semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, no Gotas de Teologia. Um abraço, fica com Deus, a paz de Jesus. Gotas de Teologia, com o professor Miguel Ângelo.